Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar. Bendito e eterno Pai, mais uma vez nós estamos reunidos debaixo do Teu grande nome, confiados na Tua santa e bendita misericórdia. Pedimos que Teu Espírito Santo encabece esta reunião. Pedimos que a sabedoria do Teu Espírito inunde este lugar. Derrama, Senhor, do Teu santo colírio nos nossos olhos, para que nós possamos ver a manifestação do Senhor na Tua palavra. Dá-nos um coração receptivo à Tua voz. Que tudo aquilo que impede que nós ouçamos a Ti e retenhamos a Tua palavra, possa nesta hora, Senhor, ser retirado de dentro de nós. Todo bloqueio em nossa mente, toda dureza do nosso coração. O Senhor nos conhece completamente, por dentro e por fora. Por isso nós Te rogamos, Senhor, que na Tua infinita graça, misericórdia, amor, vida e poder, venha agir nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, para que este não seja apenas o momento do nosso programa. Nos livra, Senhor, de fazer um programa. Dá-nos a consciência de que o Senhor mesmo nos reuniu neste lugar. Por isso, Senhor, nós entregamos esse tempo debaixo das Tuas mãos. Pedimos que o Senhor conduza todas as coisas para a glória do Teu nome, para a glória da Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, desejo colocar para vocês algo que o Senhor tem, de maneira muito especial, inquietado o meu coração, acerca desses textos. Como o nosso irmão nos falou ontem, o encargo que o Senhor tem trazido à sua igreja, ao seu povo, nesse lugar, tem sido um despertamento acerca do sentimento que devemos ter, do momento que nós estamos vivendo, em relação à volta do Senhor. Eu me lembro de um irmão do passado, um piedoso irmão do passado. Ele tinha tanta fome pela volta do Senhor, ele tinha tanto desejo pela volta do Senhor, que nos últimos dias de sua vida, ele amanhecia todos os dias, abria a janela, e olhava para fora e dizia: Senhor, mais um dia, e o Senhor ainda não voltou. Ele fez isso até o último dia da sua vida. Abria a sua janela, olhava para fora e dizia: Senhor, mais um dia, e o Senhor ainda não voltou. Esse irmão, ele vivia a expectativa constante da volta do nosso Senhor. Isso me faz lembrar do próprio João, quando ele escreve e diz: filhinhos, é a última hora. Corremos o risco de tentar interpretar esse texto e não perceber o coração deste servo de Deus. Quando João diz isso há 2000 anos atrás, é a última hora, é porque para ele havia uma ardente expectativa pela volta do seu amado. Para ele era a última hora. Mas para nós que estamos aqui e olhamos para trás, sabemos que se passaram 2000 anos. Mas para João era sempre a última hora, porque ele estava esperando o Senhor a qualquer momento. Meus irmãos, é este tipo de coração que o Espírito Santo deseja encontrar em nós para glorificar Cristo.
É esse tipo de coração tomado de expectativa que o Senhor espera de nós. Parece que, olhando para os irmãos de maneira geral, para a igreja de maneira geral, nós vemos que a igreja perdeu a expectativa pela volta do Senhor. O inimigo, de maneira tão sutil, ele introduziu tantas coisas em nossa vida particular. Ele introduziu tantas coisas até mesmo na vida da igreja, que tanto no sentido pessoal como no sentido congregacional, nós temos perdido o anseio pela volta do Senhor. Observe como você está vivendo. Observe o seu trabalho. Observe como você está edificando sua casa. Observe como você está falando, ensinando, orando pelos seus filhos. Veja o estilo de vida que você está vivendo. Veja se isto não prova de maneira clara para você que você não tem um coração cheio de expectativa pela volta do Senhor. Então, queridos, a minha vontade diante do Senhor, o meu desejo, o meu coração nesta hora, é que através desses textos o Espírito Santo possa nos falar, possa nos constranger, a refletir diante dele mesmo, como está o nosso coração diante da volta do Senhor. Qual tem sido o nosso sentimento de santidade e consagração? Duas palavras tão importantes, irmãos. Duas palavras significativas. Qual tem sido a nossa busca por uma vida de santidade? Santidade em todos os sentidos. Mas, primeiramente, entender o que é essa santidade. Saber que essa santidade não é um compêndio de regras que você precisa seguir. Santidade, estritamente falando, é a própria vida do Senhor vivendo Ele mesmo dentro de nós. Em 1 Coríntios 1,30 diz que o nosso Senhor, Ele se tornou da parte de Deus a nossa santidade. E a consagração, ela deriva dessa santidade. A nossa entrega, a nossa disposição, a nossa rendição. Pense nisso, irmãos. Qual tem sido a sua entrega, a sua rendição, em todas as áreas, em todos os sentidos. Seja na sua vida natural, seja na sua vida espiritual. Qual tem sido a sua consagração ao Senhor? Consagração sem santidade é religiosidade. Religiosidade não agrada a Deus. Irmãos, irmãs, ultimamente eu tenho usado uma palavra entre os irmãos, e vou usá-la mais uma vez. Essa palavra, ela foi escrita na Bíblia em um único texto. Em toda a Bíblia ela só foi usada uma vez. Está lá em Daniel capítulo 7, versículo 24. Quando diz, fazendo uma referência ao anticristo, que ele vai magoar os santos. Felizmente, essa é uma tradução infeliz do texto, ou desta palavra. Porque o sentido ali não é magoar, é desgastar. É desgastar. Guarde esta palavra com todo cuidado. Peço ao Senhor que lance luz no seu coração acerca desta palavra e veja como que o inimigo tem, pelo governo deste mundo, desgastado os cristãos. Como ele tem os aprisionado. Como ele os tem envolvido. Não vamos pensar no mundo, não vamos pensar nas convulsões que estão ocorrendo neste momento no mundo. Concordo plenamente que esse não é um assunto nosso. A filosofia, o slogan que se usa hoje é que cristão também é cidadão. Eu pergunto para vocês, alguém aqui, em sã consciência, que acredita que esse mundo vai melhorar? Tolo é quem pensa que vai melhorar. Esse mundo não vai melhorar. Isaías já dissera que essa terra cambaleia como um bêbado. O mundo vai piorar. Ele vai piorar.
Porque a força que o inimigo usa sobre este mundo, todas as suas pressões, envolve isto. E a palavra de Deus, ela não voltará vazia. E ela diz claramente que tudo isto é parte do intenso, glorioso e santo propósito de Deus. Nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. E o cristão que não está alinhado com isto, ele está perdido na sua vocação celestial. Ele está servindo de fantoche nas mãos de Satanás. Pense nisso, irmãos. Se envolver com isto, ouvi muitos cristãos convocando outros cristãos para irem às ruas, para dar sua manifestação. Isso é ridículo para um cristão que diz que é salvo e cheio do Espírito Santo. Ele está vivendo uma contradição interior. Ele está numa guerra que o Senhor não convocou. Ele está renunciando, renegando a sua vocação celestial. Então veja esta palavra, desgastar. É o que o inimigo tem feito. Ele está desgastando. E hoje você encontra os cristãos cansados, desanimados, frustrados e até deprimidos. Tem sido muito comum, ultimamente, cristãos suicidarem. Algumas semanas, me parece, uma semana atrás, parte dos irmãos aqui e eu estivemos num velório de um irmão que suicidou. Isso não é o primeiro, dentro da nossa cidade. São vários. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Vamos estar atentos. O Senhor pediu primeiro que nós tivéssemos vigilância e orássemos. Nós temos que discernir o território. Nós não temos o direito de sermos ignorantes. O Espírito Santo está convocando a noiva. O Espírito Santo está atraindo ela para Ele mesmo. O Espírito Santo está reivindicando a noiva de Cristo Jesus nesta hora. Então vamos nos entregar, vamos nos render, não vamos oferecer nenhuma oposição a Ele, meus amados irmãos e irmãs. Queridos, vamos meditar nesses textos aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavras que aqui estão. Uma no versículo 36 e a outra no versículo 37. No versículo 36, observe a palavra dia. No versículo 37, olhe para a palavra dias. Mateus 24, 36 diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Versículo 37, mas como nos dias de Noé. Então, essa conjunção adversativa que estabelece um contraste aqui, mas, ela está estabelecendo um contraste acerca desse dia. Nosso Senhor diz que quanto aquele dia e hora, um dia de 24 horas, se você olhar a palavra lá é primeira, 24 horas, quanto a esse dia, ninguém sabe. Porém, como foi nos dias de Noé? O que quer dizer mas, ou esse porém aí, como deve estar na sua Bíblia? Irmãos, essa palavrinha mas é a grande chave para você entender esse dia e esses dias. Porque muitos cristãos, distraidamente, eles se deixam levar para os sopros, às vezes imperceptíveis, do maligno, sobre a sua falta de diligência e compreensão da palavra. Nós temos que ser cuidadosos. Amados, quanto ao dia e a hora, se é uma segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós não sabemos. E graças a Deus por isso. Temos que louvar o Senhor por isso. Quem não gosta de surpresa? Mas há um detalhe. Há um detalhe. Porque o Senhor nos dá uma chave muito importante. E aqui está essa grande palavra, mas, como foi nos dias de Noé. O que o Senhor quer dizer para nós? Ele está delineando para nós todo o tempo em torno desse dia. Está vendo o dia do versículo 36? O versículo 37 vai colocar para nós todos os contornos
que envolve este grande dia. Então, a palavra dias e dia aqui, elas são muito importantes, porque uma complementa a outra. Observe isto. Não desassocie essas duas palavras. Foi o nosso Senhor que as colocou aí. O Senhor não quer que você foque no versículo 37 e diz, bom, eu não sei. Então, se eu não sei, como que vou viver? É assim que o inimigo sopra. Mas, observe, ele diz, mas, pense bem, como foi nos dias de Noé, porque os dias de Noé não foram colocados aqui simplesmente para nós lembrarmos de história. Esses dias de Noé não foram colocados só para que nós olhemos para trás. Esses dias foram colocados para que nós olhemos para frente. Porque nós temos que olhar agora para esse dia. Esses dias de Noé lá atrás tem muito a ver com esse dia da volta do Senhor. Estão vendo? É importante tudo isso. Irmãos, eu vou colocar um outro texto e gostaria que você adicionasse ele aqui, porque ele vai ajudar você a ter uma maior clareza sobre isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Irmãos, vocês não estão em trevas. Trevas. Trevas, biblicamente falando, fala de ignorância espiritual. Trevas fala de ignorância espiritual, obscuridade espiritual, falta de revelação. Estão vendo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Vós não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Estão vendo, irmãos? Observe aí, pega esses textos. Paulo está falando da mesma coisa. Então nós temos aqui subsídio suficiente para sabermos que o tempo da volta do nosso Senhor não será um tempo obscuro para nós. Não vamos ficar aí distraidamente, vivendo nossa vida e de repente tudo acontece. Não pense nisso. À medida que esse tempo for aproximando, nós teremos consciência plena de que estamos caminhando em direção ao encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, pelo seu Espírito, Ele vai esclarecendo tudo isso para nós. Vamos tentar entender agora como foram os dias de Noé. O que o Senhor quer nos dizer? Qual o significado de olhar para trás com os olhos focados nesse grande dia lá à frente? Porque o Espírito Santo nos deu aqui material suficiente para a nossa meditação. Eu creio que isto, para muitos, pode ser uma grande novidade. Mas se for, agarre a elas, abrace, e não pare aqui, continue estudando sobre os dias de Noé. Existem muitas coisas que você vai ver ali. Talvez coisas que não vão ser ministradas aqui. E deixe o Senhor te falar. Porque tem sido por esta forma de ver, de estudar a palavra de Deus, que a igreja está como está. Enfiando suas raízes mais e mais nessa terra. Os cristãos perderam a sua condição de peregrino. Eles estão lutando pelos valores deste mundo. Eles estão com seus corações totalmente empetrificados, ou petrificados, endurecidos à voz do Espírito Santo, porque permitiram que os seus corações fossem entulhados por aquilo que não é de Cristo, não provém de Cristo e não glorifica Cristo. Pense nisso, irmãos. Quantos de nós temos permitido ter uma vida condicionada ao curso deste mundo? Seja no seu trabalho, seja na administração das suas finanças, do seu lar, em tudo. Irmãos, não é errado você ter um grande emprego, você ter um grande salário, você ter uma grande posição, você ter uma grande fortuna. Não é errado você ter dinheiro, errado é quando o dinheiro te tem. Errado é quando Ele é o seu Senhor. Errado é quando a sua vida fica em torno dEle. Errado quando você vê isso como privilégio, não como responsabilidade. Compreende?
Aí entramos segundo o curso deste mundo. Nos tornamos uma presa vulnerável para que Satanás nos aprisione, de acordo com os padrões do mundo. Como você, que foi salvo mediante a obra eterna, redentora de Cristo Jesus, recebeu o Espírito Santo para eternamente te habitar, realizar uma obra tal, despertar em você uma vocação celestial. Como uma pessoa assim se permite ser minimizada de acordo com os padrões do mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo, biblicamente falando, é uma entidade espiritual que se opõe a Deus, a sua obra, a sua glória, a sua vontade. Como, irmãos? Por isso o Senhor nos dá palavras como esta, tão clara, acerca da sua volta. E para muitas pessoas é tão obscura, porque seus ouvidos, seus corações, mente, estão completamente entulhados pelo mundo e pelas coisas que há no mundo. E assim se tornaram semelhantes àquilo que amam. Que o Senhor, na sua infinita glória e misericórdia, possa vir em minha vida, na tua vida, em todos nós, e produza uma grande obra de quebrantamento nesta manhã. Meus amados, antes de lermos Gênesis, eu quero colocar um outro detalhe para vocês. Quando o Senhor diz no versículo 38, porque nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu quero que você observe essa parte aqui do texto. O que ela quer dizer? O que quer dizer? Estavam comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. O que significa esta frase? Simples demais, irmãos. Eles estavam vivendo a vida segundo o seu curso normal. Eles estavam vivendo a vida segundo o curso natural. Estão vendo? O que quer dizer? Como nós estamos vivendo hoje. Não há nada de extraordinário aqui. E não se deram conta, até que de maneira repentina veio o dilúvio. Mas será que foi assim, irmãos? Será que o Senhor não deixou nenhum aviso? Será que o Senhor não deixou nenhum aviso para eles? Claro que deixou. Noé foi o pregador da justiça. Noé foi o pregador da justiça. Aquela arca era um testemunho da graça de Deus para aquele povo. Todos os dias que Noé esteve ali martelando naquela arca, trabalhando naquela arca, era um testemunho da obra de Deus, era um testemunho da graça de Deus, era um testemunho da misericórdia de Deus. Mas aquela geração pervertida, eles deram as costas. Para isso, eu creio que nós precisamos já observar alguns textos. Eu não vou ler de maneira cronológica, mas eu quero mostrar os detalhes para vocês. O certo é, para te encorajar esse estudo, é você depois começar desde o capítulo 4. Observando cada detalhe, você vai compreender tudo que o nosso Senhor diz, como foram os dias de Noé. Então, por favor, eu quero começar aqui com um texto que está no capítulo 6, os versículos 10, 11 e 12. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora veja o 11. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida. Por favor, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta palavra. Porque essa palavra, a tradução dela, fala de perversão, corrupção e destruição. Por favor. Não é uma palavra simples. O Espírito Santo não colocou esta palavra aqui de qualquer maneira. Eu quero que você preste atenção nela. Ela tem 3 significados segundo o seu original hebraico: perversão, corrupção e destruição. Se nós tivermos que sintetizar a nossa sociedade hoje, em todas as áreas, seja econômica, política, social, moral, seja como for, espiritual, se você pegar o nosso mundo hoje, em todas essas áreas que eu acabei de citar, e você tivesse que sintetizar o que
ou como podemos descrever esta sociedade, no seu aspecto moral, no seu aspecto social, no seu aspecto político, educacional, em todas as áreas, espiritual. Nós vamos ter que entender, de uma vez por todas, que essas três palavras aqui explicam para nós o caráter da nossa sociedade: perversão, corrupção e destruição. Não tire os olhos de Mateus capítulo 24. Por favor, observe isto. Temos aqui três palavras. O Senhor já nos dera essas três palavras em Gênesis para explicar os nossos dias: perversão, corrupção, destruição. Então ele diz: a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de maldade, aqui violência na minha Bíblia, mas essa palavra fala de maldade, violência e iniquidade. O que a corrupção, o que a perversão, o que a destruição provoca? Isso que vocês estão vendo: violência, iniquidade e maldade. Essa palavra violência e a palavra corrupção são duas palavras que precisam ser estudadas juntas, aqui, para você entender esses textos. Versículo 12: viu Deus, aí novamente temos a outra palavra, viu Deus que a terra estava totalmente corrompida. Estão vendo aí, irmãos? Totalmente corrompida, totalmente perdida, totalmente depravada. Esses são os nossos dias. O Senhor está dizendo que isto constitui um grande sinal dentro desses dias que antecede aquele dia. Guarde isto: os dias que antecede aquele dia, os dias que convergem para aquele dia. Veja a clareza, irmãos. Nós não temos o direito de ser ignorantes, nós não estamos em trevas. O Espírito Santo habita em nós e Ele está nos dando revelação. Então como você vai dizer: não sei, não sabia, não me preparei, não me aprontei? E esse aprontar envolve duas palavras: santidade e consagração. Irmãos, veja quantas coisas está debaixo dessa palavra santidade. Veja quantas coisas está debaixo dessa palavra consagração. Veja, irmãos. Nosso problema da consagração é, consequentemente, o problema da nossa santidade. O problema da nossa santidade está intimamente relacionada à nossa vida íntima com Deus, à nossa vida relacional com Deus. E a vida de consagração está intimamente ligada ao nosso serviço ao Senhor. Uma é totalmente interior, a outra é totalmente exterior. Por isso você precisa refletir diante do Senhor. Como que nós não sabemos? Olhe para a nossa sociedade, veja o que este mundo virou de poucos anos para cá. Veja a violência da iniquidade, isto é, a violência, a intensidade com que a iniquidade tem prosperado no nosso mundo. Não há nada que impeça isso, não há movimento nenhum que impeça isso, porque os movimentos são tão violentos do que a própria iniquidade da própria sociedade decaída, degradada. Nós vivemos numa nação caída, governada por homens caídos, homens imergidos em um caudal de pecados. Nossa nação é uma nação perdida. Você entende isto? Agora você olha esta palavra, o Senhor está dizendo para vocês: olhe os dias de Noé e vocês saberão sobre esse grande dia. Esse dia tão importante, esse kairós, porque do ponto de vista espiritual é um kairós. Então não adianta ficar fazendo conta. O Senhor não quer que você faça conta, o Senhor quer que você seja sensato. O Senhor quer que você e eu sejamos sérios em lermos a sua palavra, porque Ele nos deixou tudo de maneira clara. Percebe, irmãos? A primeira coisa que Ele quer que você veja: a corrupção, a iniquidade, a perversão, a destruição que tem assolado o mundo em nossos dias. Esta é uma grande prova. Esse é um dos detalhes dos dias que antecede aquele grande dia.
Observe, irmãos, se vocês continuarem lendo, aqui no capítulo 4, vamos a mais um detalhe que descreve a nossa sociedade, ou esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Você vai ver no capítulo 4, a partir do versículo 17, aqui nós temos a genealogia de Caim, a geração de Caim, os descendentes de Caim. Você vai ver, a princípio, duas coisas importantes aqui. A primeira é que a Bíblia vai nos falar de uma genealogia que não tem anos de vida contados. Apenas você vai dizer que alguém nasceu, gerou alguém e morreu. Mas não são mencionados seus anos de vida. Curiosamente, no capítulo 5, você tem a geração de Sete. Espiritualmente, Sete é aquele que nasceu porque Abel morreu. Ele nos fala da vida em ressurreição. E observando, no capítulo 7, aliás, no capítulo 4, me perdoe, no capítulo 4, a partir do versículo 17, você vai ver toda esta geração de Caim. E aqui no versículo 20, até o 22, diz assim: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gados. O nome de seu irmão era Jubal, o qual foi pai de todos que tocavam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, fabricante de toda obra de bronze e de ferro. Está vendo aqui? Parece que são textos colocados de maneira aleatória dentro do contexto e da história, mas não. Se você voltar para Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver algo muito especial no tratamento de Deus com o homem. A vida do homem poderia ser resumida em 3 partes: provisão, proteção e prazer. A vida de Adão e Eva, naquele paraíso, era sintetizada por essas 3 palavras: provisão, proteção e prazer. Gastaríamos algum tempo para poder falar sobre isso, mas é muito simples. Se você pegar essas 3 palavras, você vai ver que a vida deles se resumia a isto. Porque o prazer deles, a proteção deles e a provisão deles estava em Deus. Estava em tudo aquilo que Deus dera e tudo aquilo que Deus era para eles. Essa era a vida naquele jardim, porque aquele jardim era o jardim de Deus. Aquela terra refletia a glória do céu, e o céu era como que um espelho para aquela terra. Havia uma profunda e íntima proximidade espiritual entre os céus e a terra naquele jardim. Ali estava o jardim de Deus. Mas desde que o homem caiu, ele perdeu essa proteção, essa provisão e este prazer em Deus. E agora você vai ver que Caim, a sua geração, foi aquela geração que edificou uma cidade. Aqui é uma figura do mundo no seu sentido espiritual. E esses 3 filhos, o Espírito Santo coloca isso com muito cuidado para nós. Esses 3 filhos aqui, de Ada e Jabal, vai nos mostrar algo muito sério. Observe, Jabal, o qual foi o pai dos que habitam em tendas e criam gados. Isso fala de provisão. O nome do seu irmão era Jubal, que era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Prazer, alegria. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, fabricante de toda obra de bronze e ferro. Para quê? Para proteção. Agora o homem não tem em Deus o seu prazer, a sua proteção, a sua provisão. Aonde ele vai encontrar isso? Então o inimigo procurou sistematizar todas as necessidades do homem, todos os seus desejos, todo o seu prazer, toda a sua segurança em um sistema mundano, sem Deus. Porque aqui está uma geração sem Deus. Por que que não existem anos de vida contados na geração de Caim?
Porque diante de Deus essa geração está morta. Essa geração representa o mundo. Percebe, irmãos? Isso é muito sério. E o que isso tem a ver no contexto que nós estamos vivendo? É que para Deus esse mundo está morto, morto em seus delitos e pecados. Para Deus este mundo está perdido. Esse mundo caminha a passos largos para o inferno. Essa é uma triste realidade que nós temos que entender. Esse é um quadro sinistro que nós precisamos contemplar. Este mundo está morto em seus pecados. E o pior é quando os cristãos não têm esta consciência da perversidade, da corrupção, da destruição que há no mundo e estende suas raízes até lá. Como Ló vai armando suas tendas até Sodoma. Começa a viver uma vida no estilo do mundo. Como é possível? Como é possível nós, que temos esta consciência, que estamos debaixo desta voz, desta palavra do Senhor, que nos chama de maneira veemente, nos conclama a prepararmos o caminho para a volta do seu Filho, a nos oferecermos como instrumentos de Deus para este momento tão importante da história da humanidade, que é a volta do Filho de Deus, e sermos tão distraídos, sermos tão levianos, e nos permitir corromper, e nos permitir envolver, em nos deixar seduzir. Não é sério, irmãos? Esse é o quadro do mundo. Se você buscar agora essas 3 palavras, provisão, proteção e prazer, mais uma vez, você vai ter 3 palavras que explicam, que resumem a compulsão do coração do homem nesses dias. Essas 3 palavras, provisão, proteção, prazer, são as 3 palavras que revelam para nós a compulsão do coração dos homens dos nossos dias. É isso que o Senhor quer que nós olhemos, como foram nos dias de Noé, assim também será esse tempo contextual da volta do Filho de Deus. E se você olha agora, você entende o que o Senhor está falando. Você entende o Senhor dizendo, veja, que os homens se entregarão de maneira ávida por proteção, por segurança. Cada um vai tentar manter o seu território máximo, guardar a si mesmo. As pessoas ajuntarão, amontoarão tudo para si, desde dinheiro até o mantimento, tudo para si. Eles não terão uma vida, no sentido estrito, uma vida espiritual. E como essa vida? É uma vida com os pés na terra, mas o coração no céu. Eles terão coração, pés, corpo, alma e espírito enterrados nessa terra. Como você pode, diante de Deus, à luz da sua palavra, dizer, eu nasci de novo, mas o seu coração está dividido? Corpo, alma, espírito enterrados neste mundo. Como, irmãos? Como? É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que preocupar com a nossa provisão, com a nossa proteção, o nosso prazer, mas a nossa provisão, a nossa proteção, o nosso prazer está em Deus. Amém. Paulo explica isso tão claramente no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, quando ele vai dizer que Cristo é o seu alvo, Cristo é o seu tudo. Ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Irmãos, já disse isso numa outra oportunidade, mas vou dizer aqui mais uma vez. É comum a gente julgar que provação, que tribulação, que lutas são coisas negativas, como doenças, desemprego, fome, crise conjugal. É comum as pessoas explicarem todas essas coisas, lutas, tribulações, como já citei, apenas olhando desse lado. Ninguém vai dizer assim, eu estou vivendo uma vida financeira tão abastada, eu estou no emprego dos meus sonhos,
estou ganhando um salário que dá para mim viver muito bem, minha aposentadoria vai ser maravilhosa. Quem ousaria dizer que isto é prova, que isto é tribulação, que isto é luta? Quem? Ninguém. Até porque é comum todo mundo correr atrás dessas coisas, porque elas se tornam alvo. Ou não, irmãos, eu estou enganado? Quem ousaria dizer que uma vida abastada é uma dura provação? Quem diria que uma vida profissional de sucesso é uma terrível luta? Ninguém vai dizer. Ao contrário, as pessoas são chamadas para dizer, olha, quero contar para vocês que passei no concurso, meu salário agora, que era 3 salários mínimos agora, irmãos, não vou nem falar para vocês, mas dá para mim viver todo o meu futuro sem me preocupar com nada. Você vai dizer assim, nossa, todo mundo vai levantar a mão e vai dizer assim, amém, glória a Deus, esse irmão foi abençoado. Quem vai dizer que isso é luta? Quem vai dizer que isso é uma grande prova? O Senhor. Porque essas coisas Ele dá para provar o nosso amor por Ele. Pense nisso. É nessas coisas que o Senhor está provando o seu amor, não é a sua fé. Às vezes nessas outras coisas negativas, o Senhor prova muito a nossa fé. Mas aqui o Senhor está provando o nosso amor. Irmãos, cuidado. Muito cuidado, olha o que é o mundo. Essas são as palavras que explicam para nós o caráter do mundo. O caráter iníquo, perverso do mundo. O caráter devastador. Agora olha aquela palavrinha que eu citei para vocês há pouco. Ele magoará, ele vai desgastar. Agora você consegue conjugar tudo isso? Será que você consegue fazer essa configuração? Como que o inimigo faz? Como que ele desgasta? Aqui está, nós estamos neste mundo. Nós lidamos com todas essas coisas. Nós lidamos com a provisão, com a proteção, com o prazer. Nós buscamos isso. São coisas lícitas, são coisas naturais. Mas é dentro dessas coisas naturais que existe um terrível embate espiritual. Compreende? É aqui que ocorrem as distrações, é aqui que muitos se perdem. Quando Paulo diz, Demas me abandonou amando o presente século, Paulo está falando disto. Aqui está uma explicação do coração de Demas. Por que ele o abandonou? Por que muitos têm abandonado o Senhor por muito pouco? A primeira geração de cristãos, a forte característica deles era morrer pelo Senhor. Mas nós, que estamos vivendo a última fase da obra de Deus, a grande característica é viver pelo Senhor. Será que nós temos compreendido isto? Então, irmãos e irmãs, observe isto. Agora, aqui, no capítulo 5, você vê, versículo 7, depois que gerou Enos, e eu quero que você volte comigo no capítulo 4. Versículo 26, gostaria que esses dois textos fossem lidos juntos. Olha o versículo 26 do capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, o qual chamou de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Algo novo aconteceu aqui, na geração de Sete. Está vendo aqui, irmãos? Veja, isso é muito especial. Porque o Senhor está dizendo para nós, apesar de tudo que ele descreve desse cenário sinistro, devastador, corrosivo, daquilo que é o mundo, ele também vai dizer para nós que em todo este contexto de trevas, que em todo este contexto de ignorância espiritual, que em todo esse contexto de perversidade, o Senhor tem um testemunho nessa terra. Aqui ele está dizendo para nós, então os homens começaram a invocar. Essa palavra invocar tem o sentido de proclamar, de exaltar, de elevar, de sustentar o nome do Senhor. É como se esta é uma geração, dentro de todo esse contexto corrosivo, uma geração que sustenta o nome do Senhor. Esse é um grande sinal também. Irmãos, e que sinal, hein? Que sinal? Porque esse sinal é para nós um farol. Graças ao Senhor por tudo isso.
Porque havia sim, irmãos, e sempre houve esse testemunho de Deus na terra. Agora, observe versículo 7 do capítulo 5. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. E aqui você vai viver, aliás, me perdoe, aqui você vai ver que anos de vida foram contados. Anos de vida foram contados. Mas a geração de Caim não. Isso é tão sério, irmãos. Eu peço tanto, Senhor, que nos ajude a ver isso de maneira mais intensa, mais profunda, mais significativa, mais prática. Porque os anos de vida da geração de Caim foram anos roubados. O que o Senhor está mostrando para nós, que este mundo corrompido tem uma forte característica diante de Deus. Aquilo que está no versículo 24, capítulo 7, lá de Daniel, que Satanás ele está desgastando as pessoas, o inimigo está desgastando as pessoas. Uma forte característica desse espírito do anticristo é desgastar as pessoas, roubar os seus anos de vida. As pessoas estão vivendo, mas vivendo para quê? Olha o Salmo de número 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Vou dar um outro exemplo para vocês sobre isso, sobre a gravidade de tudo isso. Irmãos, vocês se lembram do livro de Juízes? Se lembram muito bem do livro de Juízes. Ali ocorreram vários cativeiros. Vários cativeiros. E se você estudar o livro de Juízes, você vai ver que os cativeiros, ou o cativeiro, vamos resumir nesta palavra, cativeiro espiritual do livro de Juízes foi muito pior do que o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foram 70 anos. Mas você sabe quantos anos durou todo o cativeiro que envolve o povo de Deus no livro de Juízes? 111 anos. Escute isso, irmãos. Porque você só vai entender a vida de Sansão, o ministério de Sansão, o que aconteceu no tempo de Sansão, se você entender esses cativeiros. 111 anos foram roubados. Toda a investida do inimigo contra o povo de Deus é roubar o seu vigor espiritual, é roubar em suas vidas o propósito de Deus. Por isso a grande tragédia cristã dos nossos dias é que os cristãos estão vivendo e não estão conhecendo o propósito eterno de Deus. Então que vida que estão vivendo? Compreende, irmãos? Como é possível você dizer que você é um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, você lê a Bíblia todos os dias, mas você não conhece o propósito eterno de Deus. Você não conhece a mente de Deus. Você não conhece o significado da sua vida diante de Deus. Você não conhece a esfera elevada do céu, o chamamento celestial. Que vida é esta? Estão entendendo? Estão compreendendo, irmãos? E o inimigo está roubando os seus anos de vida. Para Deus é como se Caim nunca tivesse existido. Olha o versículo 16 do capítulo 16 de Gênesis, o versículo 1 do capítulo 17. Você lê esses dois textos, mas existe ali algo que o Senhor quer te mostrar, é a mesma coisa, é o mesmo princípio aqui. Abraão tinha 86 anos de vida quando gerou Ismael. O versículo seguinte, o Senhor lhe apareceu, o Deus Todo-Poderoso, lhe apareceu e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Quando o Senhor lhe falou isso, quantos anos ele tinha? 99. Então, de um versículo para o outro, quantos anos você não vê contados da vida de Abraão? 13. Por quê? Porque ele misturou fé com carne. Porque esse é o propósito do inimigo, para roubar o nosso vigor espiritual, para roubar o nosso tempo espiritual. Irmãos, o nosso tempo tem que ser um tempo contado, tem que ser um tempo remido e tem que ser um tempo vivido diante do Senhor. Porque esse tempo não é seu. Eu e você não viemos aqui nessa terra para viver nossos sonhos, para viver nossa vontade. Nós estamos aqui por causa da glória do propósito eterno de Deus. E eu vou dizer algo para vocês, já disse isso inúmeras vezes, que a maior tragédia da vida não é a morte, é você estar vivo e não conhecer o propósito de Deus.
é você ser um cristão e não conhecer o propósito de Deus em sua vida. Irmãos, casar, se dar em casamento é uma figura de coisas lícitas em nossa vida natural. O seu trabalho é uma coisa lícita. O seu emprego é uma coisa lícita. Tudo que você tem adquirido são coisas lícitas. Mas você consegue ver o propósito de Deus em tudo isso? Você consegue entender a mente de Deus em tudo isso? Nós achamos que podemos tirar uma parte disso, ofertar para o Senhor, como se nós estivéssemos pagando Deus para lavar nossa consciência. Não é isso que Deus quer, irmãos. Ele quer 100%. Ele quer tudo. E muito mais, Ele quer é você. E tudo isso não constitui privilégio em sua vida, constitui responsabilidade. Se dê conta disso. Porque os dias estão se aproximando com muita velocidade. Talvez muitos dos projetos que você tem sonhado ter, fazer, você não irá concluí-los. Você não vai chegar a concretizá-los. Agora, eu te pergunto, será que é isso que Deus quer mesmo? Será que o Senhor te colocou nessa terra para isso? Vai aos pés do Senhor, pergunte a Ele. Meus irmãos e irmãs, vão aos pés do Senhor e pergunte a Ele sobre todos esses detalhes que Ele está falando ao seu coração. Olha aqui. Abraão misturou sua fé com carne, porque é isso que o inimigo faz, ele vem roubar os nossos anos de vida, e quando você olha a vida cristã, entra ano e você não sai do lugar. Entra dia e sai dia após dia, e você não sai do lugar. Que tristeza é esta? Que tragédia é esta? É justamente isso que ele está fazendo. Vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, vamos pedir que Ele nos dê discernimento espiritual, para que nós não sejamos enganados, para que nós não nos tornemos uma presa vulnerável nas mãos do inimigo, porque nós não estamos aqui para cooperar com o inimigo, nós estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo, para apressarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amar e temos que apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero que vocês foquem nisto. Enos, e há um detalhe a mais que eu quero colocar antes de nós terminarmos. Aqui no capítulo 5 ainda, versículos 21 a 24. Nós temos dois personagens muito importantes aqui, dentro desse contexto. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou, quero que você observe isso. Vamos ler devagar. Acho que eu li com muita pressa esse texto. Olhe bem. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Versículo 22. Olha essa palavra. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos. Quero que você observe isso. Quero que você olhe para isto. Então, quando ele tinha 65 anos, ele gerou Metusalém. Está óbvio. Irmãos, este nome Metusalém é muito significativo. Se você estudar a etimologia dele no hebraico, você não vai compreender muita coisa. Mas existe uma chave linguística que os estudiosos, os grandes eruditos, eles pegaram esse nome e fizeram a tradução dele do seu hebraico para o grego, porque a raiz é incerta. Conhecer esse nome foi muito difícil para eles. Então, estudando, eles fizeram uma transliteração desse nome para o grego, e é aí que eles descobriram o significado dele. Sabe qual é o significado desse nome? Quando esse menino morrer, virá o juízo. Interessante, né? Porque Deus, na verdade, não deu um filho para Enoque, deu para ele uma profecia. Deu para ele uma profecia. Se você fizer um estudo cuidadoso, você vai ver que o final da morte, dos anos de vida de Metusalém, aí começa o processo do dilúvio. Curioso tudo isso. Porque quando o Senhor deu Metusalém para Enoque, aí diz depois, ele começou a andar com Deus. Porque ele viu uma profecia desse menino. A profecia do juízo de Deus sobre a terra. Aí ele foi andar com Deus. Ele andou tanto. Olha o que diz. E foram todos os dias de Enoque, versículo 23.
365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu. A minha Bíblia está aqui, a Reina Valera. Ele desapareceu. O sentido é que ele foi tomado. Agora veja, irmãos, que em poucos textos o Senhor vai descrever para nós os dias que antecedem o dilúvio. Irmãos, como que nós, muito mais do que o Enoque, temos o Espírito Santo abrindo para nós a sua palavra todos os dias, e nos mostrando detalhes claríssimos acerca do tempo da volta do nosso Senhor, e ainda nós recusamos andar com Deus. Então você vê aqui uma linha paradoxal. Você vê a geração de Caim, a geração que representa o mundo, a geração que representa a carne, a geração que representa o mundo em todas as suas instâncias. Mas você vê por outro lado também uma geração piedosa, uma geração que exalta o nome do Senhor, que proclama o nome do Senhor, uma geração que anda com o Senhor. Veja isto. Uma geração gerada pelo poder da vida em ressurreição. Esta é a geração do povo de Deus na terra. Esta é a geração do testemunho de Deus. Essa geração diz respeito a mim e a você. Irmãos, nós temos que regozijar. Que privilégio que nós temos de viver esta hora. Que alegria que nós temos de examinar as profecias. Quando nós pegamos este Apocalipse sinóptico, que são os evangelhos, por que não dizer o capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, que os grandes estudiosos chamavam de Apocalipse sinóptico, onde nós podemos ver essas verdades do nosso Senhor, podemos examinar isso com tanto amor, com tanto temor, com tanta clareza. Como não andar com o Senhor? Mas não é por causa do que vai acontecer com este mundo, não é também por causa da vinda do Senhor, é por causa do Senhor mesmo. É porque nós não queremos perder a sua face, nós não queremos perder Ele. Você entende? É por isso que nós prosseguimos para o alvo, prosseguimos para o prêmio, porque o prêmio é Ele. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é o seu próprio Filho. É aquele o qual Paulo diz, eu perdi todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por conhecê-lo, por desfrutá-lo, por viver eternamente com Ele. Irmãos, isso não pode ser perdido, isso deve ser a força interior que motiva o nosso caminhar. É isso que nos atrai a uma vida de santidade, porque toda provisão de santidade nós temos nele, toda a nossa provisão de santidade é Ele, e a forte característica da nossa santidade é uma vida de consagração para Ele. Entende, irmãos? Eu sei que o meu tempo esgotou, mas se o Senhor permitir, a gente continua amanhã de manhã. Mas irmãos, irmãs, pensem em tudo isso. Gaste um pouco dos seus dias aqui, lendo esses capítulos 4, 5 e 6. Há tanto aqui que o Senhor quer nos mostrar, irmãos, sobre os dias de Noé. Os dias que nós estamos vivendo hoje. Eles estão sendo contados nesses 3 capítulos. Há muitos detalhes aqui. Há muitas riquezas do Senhor aqui. Há uma voz latente do Senhor aqui para nós. Nosso Senhor falou isso com tanta clareza, nós não podemos virar as costas. Que o Senhor venha nos ajudar hoje, irmãos. Que o seu Espírito Santo venha nos ajudar. Que Ele te abençoe. Pai, no grande nome do teu santo e eterno Filho Jesus. Ó Senhor, não temos palavras para explicar esse amor e esse cuidado que o Senhor tem por nós. É aqui nessas palavras, Senhor, no capítulo 24, que nós podemos lembrar do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor mesmo. É o Senhor que nos guia essas águas tranquilas, esses pastos verdejantes, Senhor. Que cuidado que o Senhor tem conosco hoje, Senhor. Pai, nós podemos olhar para esses textos aqui e ver que cuidado que o Senhor teve conosco hoje, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, por ver o teu terno amor para conosco, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor.
Senhor, nós não temos o direito de ignorarmos estas verdades do Senhor neste momento. Abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, nós queremos discernir melhor essas palavras para entender os nossos dias, para entender nossa própria vida, para entender como nós devemos caminhar e andar com o Senhor nesses dias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos compreender que existe uma absoluta distinção entre nós e este mundo, Senhor. Nós somos este povo caracterizado por Enos, um povo que exalta o teu nome, um povo que manifesta o teu testemunho. Nós somos este povo, como nós podemos ver na vida de Enoque, um povo que foi chamado para andar com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias do nosso viver. Ajuda-nos a discernir, a exercer discernimento pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra em nós. Ajuda-nos. Em nome do Teu grande Filho Jesus. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.